Fala pessoal, nos últimos dias o treinador português Abel Ferreira do Palmeiras, multicampeão, melhor treinador dos últimos anos no futebol brasileiro, você gostando ou não, e isso eu falo de resultados, tem sofrido uma série de críticas públicas por parte de treinadores brasileiros. São diversas coisas sendo ditas por treinadores brasileiros, não tão vitoriosos quanto Abel Ferreira, nos microfones nos últimos dias. E me parece algo um tanto quanto orquestrado, ou uma grande coincidência. Então vim falar com vocês exatamente sobre isso, trazer estes fatos, estas declarações dos treinadores brasileiros e também falar um pouco mais sobre Abel Ferreira e sobre o futebol brasileiro. Mas antes, eu te convido, se tu gosta de conteúdo sobre futebol, tu gosta de discutir tudo o que acontece no mundo da bola, estar muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Bom, vamos lá. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou colocar agora para vocês dois trechos de Cuca e de Jorginho falando recentemente sobre o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria, mas não foram cabeças frias, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc e tal, mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel, parabéns pro Palmeiras, boa sorte. Eu estou abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. E aí isso aí, cara, é uma falta de respeito para mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem. Por exemplo, se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas porque ganhou, nada acontece. Tá tudo certo. Não tenha dúvida, o Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário que está acontecendo mas porque tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras. Eu quero ver ele fazer o que ele está fazendo, vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Mas eu sou um cara muito transparente e estou falando aqui com muita consciência. Ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se tivesse outro ali, ele também seria vencedor. O Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Bom, como vocês puderam ver, me parece, pelo menos a mim, um tom de mágoa. Primeiramente falando sobre Cuca. O histórico recente de Cuca contra Abel Ferreira não é dos melhores. Inclusive, há pouco foi eliminado da Copa Libertadores da América para o Palmeiras do Abel Ferreira nos pênaltis, o Atlético Mineiro tendo o jogador a mais em campo. Palmeiras teve jogador expulso e, mesmo assim, conseguiu segurar o elenco também estrelado do Atlético Mineiro. E após a partida, Abel Ferreira disse em entrevista coletiva o que Cuca deveria ter feito para talvez eliminar o Palmeiras. E eu sei que esse tipo de declaração do Abel Ferreira pode ter parecido prepotente e talvez tenha parecido assim para o próprio Cuca. E por isso o Cuca acabou respondendo publicamente a Abel Ferreira,
Inclusive, quando ele fala de ouvir músicas, é porque na hora dos pênaltis entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Abel Ferreira foi para o vestiário, não assistiu e ouviu música. Mas venceu, Palmeiras acabou classificado. Me pareceu um tom de mágoa muito grande do Cuca, de um treinador que foi engolido por um estudioso da bola. É inegável que Abel Ferreira é um grande estudioso do futebol. E ele mesmo já deixou claro isto várias vezes. E os títulos falam por si só. As suas ótimas campanhas com Palmeiras falam por si só. Palmeiras tem um elenco muito estrelado. Obviamente, é um dos elencos mais caros, é um dos times mais ricos do país. Mas o Atlético Mineiro também tem. E mesmo tendo também, acabou sendo eliminado, mesmo jogando com o jogador a mais boa parte da partida. E parece um tom de mágoa do técnico Cuca. E isso também me leva a pensar que há uma certa inveja, uma certa insatisfação de treinadores brasileiros com Abel Ferreira. Vou falar do Jorginho antes de entrar nesta seara, desta mágoa, desta possível inveja. Jorginho cita em sua declaração que gostaria de ver Abel Ferreira treinando o Atlético Goianiense sendo campeão brasileiro, dando a entender basicamente que Abel Ferreira só é campeão pois tem um grande elenco em mãos. E há dois erros amadores nessa declaração do Jorginho. Primeiro deles, ele desmerece o próprio elenco falando isso. A partir do momento que ele diz, eu quero ver tu vir no Atlético Goianiense ser campeão brasileiro, é do tipo, com essa porcaria de elenco que eu tenho, eu quero ver tu fazer a mesma coisa. Um treinador já não pode jamais falar publicamente assim de seu elenco. Se queima com os jogadores e se queima com o vestiário. De um Atlético Goianiense que inclusive está fazendo uma grande campanha na Copa Sul-Americana e está na semifinal de uma competição continental. É um erro primário, que pode ser um grande tiro no pé de um treinador que não ganhou nada em sua carreira. Jorginho não tem nenhum título relevante como treinador em sua carreira. Segundo erro, justamente por não ter nenhum título relevante em sua carreira, eu gostaria de ver o Jorginho treinando o Palmeiras. Será que o Palmeiras seria campeão de Copa do Brasil? Seria bicampeão de Libertadores com o Jorginho como treinador? Eu duvido muito, porque até o momento não mostrou o porquê, não mostrou toda esta qualidade a qual ele está cobrando de Abel Ferreira. E agora vamos entrar na área dos ciúmes, da inveja, que é o que me parece este caso de treinadores brasileiros justamente atacando ao mesmo tempo o treinador que tem o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos. É claro, e eu não estou dizendo que os treinadores brasileiros são ruins, mas me parece claro que os treinadores brasileiros, ao menos em sua maior parte, estão ultrapassados comparado com os treinadores do resto do mundo. Por que eu digo isso? Vamos pegar as maiores ligas do mundo. Campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato italiano. Pegar as maiores ligas do mundo, o top da elite do futebol europeu. Quantos treinadores brasileiros têm treinando na elite do futebol europeu? Eu te respondo, nenhum. Os principais campeonatos do mundo, as principais ligas do mundo, não tem nenhum treinador brasileiro em seu comando. E antes que diga, não, mas é porque eles não gostam dos sul-americanos, mentira. Nós temos treinadores argentinos, por exemplo, treinando nas grandes ligas do mundo. Pegamos o caso de Eduardo Cudê, que era do Internacional e hoje está no Celta de Vigo. Não é um time de grande expressão? Óbvio que não, mas é um time da primeira divisão espanhola, ou seja, de uma das principais ligas do mundo. Dando somente um exemplo, tem diversos outros treinadores sul-americanos em times de maior expressão na Europa. E não há nenhum brasileiro. Por quê? Infelizmente, o futebol brasileiro e os treinadores brasileiros deixaram de ser protagonistas. Qual foi a última vez que um time brasileiro foi campeão do Mundial de Clubes? Óbvio que tem toda a diferença financeira do futebol sul-americano para o futebol europeu, eu sei disso. Mas antes o brasileiro chegava mais. Hoje não consegue mais nem isso. Inclusive nós vimos diversos fiascos nos últimos anos de equipes brasileiras no Mundial de Clubes. Como foi, por exemplo,
O caso do Internacional sendo eliminado por Mazembe, o Atlético Mineiro sendo eliminado pelo Raja Casablanca, entre tantos outros clubes que não conseguiram chegar sequer numa final. Então o que me parece? Que os treinadores brasileiros sabem que estão ultrapassados. E óbvio que o futebol brasileiro, no nosso continente, é dominante. Nós pegamos, por exemplo, as semifinais da Copa Sul-Americana, predominância brasileira. Aqui no continente, até por ser o futebol que tem mais dinheiro, casos de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, maior poder de investimento, o futebol brasileiro se destaca. Mas no mundo, nós perdemos muito, nós deixamos de ser o país do futebol, nós deixamos de ser os protagonistas do futebol. Tanto é que a quantas Copas do Mundo o Brasil não chega como favorito. E agora nós não podemos falar de investimento, pois seleção não se trata de investimento, se trata de talentos. E a seleção brasileira há muito tempo não é mais nem protagonista do futebol mundial. Então me parece uma certa inveja, um certo ciúmes de ver um estrangeiro chegando aqui com uma maneira diferente de treinar, com um pensamento diferente para o futebol, um estrangeiro que não cede à pressão, como Abel Ferreira jamais cedeu à pressão de jornalistas, da imprensa e também da torcida, chegar aqui e dominar. Nós estamos falando de um treinador que recentemente ganhou 2 Libertadores da América, ganhou a Copa do Brasil, está na semifinal de uma Libertadores da América de novo e é líder do Campeonato Brasileiro. Isso não é somente porque tem um elenco milionário. O Flamengo também tem, Atlético Mineiro também tem, outros times têm grande poder de investimento. Isso vai muito além. Inclusive, eu acho que o Flamengo tem mais time que o Palmeiras, em termos de elenco peça por peça. O Atlético Mineiro, pau a pau, mas quem domina é o Palmeiras. Então, acho que há sim uma certa inveja, uma inveja muito grande, um inconformismo de ver estrangeiros chegando aqui e dominando o nosso futebol, mas falta principalmente, ao meu ver, reflexão. Por que estes caras estão chegando aqui e dominando o futebol brasileiro? Por que Jorge Jesus chegou no Flamengo e dominou o futebol brasileiro? Por que Abel Ferreira chegou no Palmeiras e tem dominado o futebol brasileiro há tanto tempo? Por que estes caras vêm de fora e conseguem tão rapidamente tomar o protagonismo que treinadores brasileiros não têm? Hoje. Por quê? Falta esta reflexão. Por que não há treinadores brasileiros em grandes ligas da Europa? Por que a seleção brasileira há muito tempo não é mais protagonista? Falta esta reflexão. Em vez de ficar atacando um treinador multicampeão como Abel Ferreira, talvez fosse uma boa os treinadores brasileiros focarem um pouco mais em seus problemas, em seus defeitos e ver como melhorar. Ao invés de criticar, tentar aprender, tentar tirar o melhor que estes profissionais que vêm de fora trazem. Deixar de lado esta rivalidade, esta inveja, estes ciúmes de treinadores que vêm de fora e focar em buscar melhorar. Abel Ferreira tem sofrido ataques constantes e me parece sistemáticos. E mesmo assim, vocês não ouvem ele respondendo. Por quê? Porque ele está ocupado trabalhando e buscando títulos com o Palmeiras. Eu não sou palmeirense, mas eu sou fã de Abel Ferreira porque eu sou fã do futebol e gosto de ver times vencendo, times mantendo constância, times mantendo regularidade, como Abel Ferreira faz com o Palmeiras. Mas comenta aqui embaixo o que tu acha de toda essa situação, o que tu acha deste protagonismo de Abel Ferreira e de treinadores estrangeiros chegando no Brasil e muitas vezes dominando. O que tu acha das declarações de Cuca, Jorginho e outros treinadores? Comenta aqui embaixo. Vamos debater de forma saudável, respeitosa, trocar essa ideia por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.